Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindas ao meu canal Denise Fama. Mais uma vez, estou aqui com o vídeo que eu aprendi com este filme. E antes, aquele agradecimento especial para você que tem assistido, curtido, compartilhado, comentado. Muito obrigado. E você que está assistindo esse vídeo ou assistiu algum outro e não se inscreveu, por favor, se inscreve neste canal, dá uma força para mim. Fico muito feliz com a sua inscrição, com o seu comentário, com a sua curtida. Deus te abençoe. Bom, hoje o vídeo que eu quero falar, né, o filme que eu quero falar, pense numa história absurda, numa história que você fala, deve ser uma mente maluca que inventou isso. Pois é, a história é tão mirabolante e tão absurda que ela é verídica. E sim, o filme de hoje, apesar de ter uma história muito maluca, ele foi baseado, sim, numa história real. O filme que eu tô falando é um filme argentino chamado Um Conto Chinês. Esse filme não é novo, não. Ele é de 2011. Tem uma longa caminhada já. Mas é um filme muito bom. Na verdade, ele é uma dramédia. Uma mistura de drama com comédia. Uma dramédia. Mas tem uma história muito bonita. Muito interessante. Que vale muito a pena assistir. Então, se você não assistiu esse filme, Um Conto Chinês, tá indicado aí pra você. Vamos falar então do que se trata este filme. O filme conta a história de um argentino chamado Roberto. Roberto, ele é um solteirão convicto, rabugento, sem filtro, intolerante, com uma paciência assim, ó, não, nem desse tamanho, né? Não tem paciência. Esse é o Roberto. Ele tem mais ou menos uns 40 e poucos anos. E esse Roberto, ele é dono de uma loja de ferragens. Então, o único contato que ele tem com as pessoas é dentro dessa loja. Porque ele mora sozinho, ele não gosta de receber visita, ele é todo cheio de... Ele é muito sistemático, ele é muito metódico, então ele não gosta de conviver com as pessoas. Esse é o Roberto. E o Roberto, bem antes, deixa eu só voltar um pouquinho. A primeira cena deste filme, gente, ela é absurda. Você fica chocado. Como assim? O que aconteceu? Que loucura é essa? E aí, tendo essa primeira cena, que já vai deixar a gente meio chocado, corta então o filme passando a vida do Roberto, mostrando quem é o Roberto. O Roberto, a única pessoa que ele tem assim, um pouquinho mais de contato é um homem que acho que trabalha, o filme não conta exatamente com detalhes, mas aparentemente é um homem que trabalha nos Correios. Então esse homem sempre vai na loja dele entregar. Ele compra jornais, né? E compra pelo correio jornais de todo mundo. E o Roberto, então, ele compra esses jornais e ele recorta notícias mirabolantes, inusitadas, e faz um álbum com os recortes desses jornais, dessas notícias absurdas. Então, ele é um hobby dele. Então, ele tem amizades com esse homem, né, que sempre está ali fazendo entrega para ele e tudo mais, entrega várias coisas para ele, além dos jornais. E esse homem é casado e tem uma cunhada, que é uma solteirona também. E essa solteirona é apaixonada pelo Roberto. Ela quer muito ter um relacionamento, ela quer se casar com o Roberto. E o Roberto, bem, o Roberto também gosta dela. Às vezes ele imagina ele estando com ela, ele fantasia um pouquinho, um romance com ela. Mas ele não dá o braço a torcer, afinal de contas ele não quer se relacionar com ninguém. Ele está naquela vida de comodismo, ele não quer sair da sua zona de conforto. Então ele fica com aquela vidinha medíocre que ele tem. Até que um dia o Roberto está ali perto do aeroporto, vendo ali os aviões, enfim, passando tempo, quando de repente, do nada, para um táxi. E o motorista do táxi expulsa do táxi, praticamente, um jovenzinho chinês. E aquele chinesinho ali é expulso daquele carro, o carro vai embora e aquele mocinho fica ali todo desesperadinho, sem saber, e vai na direção do Roberto, porque a única pessoa que tá ali é o Roberto. E ele começa a falar em chinês, melhor, em mandarim, e o Roberto fala espanhol, não fala uma outra palavra em outro idioma, assim como o chinês também não sabe outro idioma, e eles não se... Fica uma confusão. Ninguém se entende ali, mas aí, enfim, o Roberto fala, entra no carro, vou dar um jeito de te ajudar, né? Tipo, vamos se livrar desse problema. E o Roberto leva ele para a embaixada. Chega lá, o embaixador, né, enfim, o responsável ali na embaixada fala, olha, é o seguinte, a gente até pode tentar, ele tá procurando um tio dele, ele é sozinho no mundo, ele tem, a única família dele mora aqui na Argentina, é um tio, e ele tá tentando vir morar com esse tio.
nós vamos tentar localizar a família desse moço. Mas, até lá, ele tem que ficar em algum lugar, porque aqui na embaixada não é uma hospedaria, né? Aqui é uma embaixada. E o Roberto, então, tem que levar aquele jovem chinês para sua casa. Bem, eles são diferentes em tudo. Em personalidade, na língua, na cultura. Tem nada a ver um com o outro. O Roberto, como eu falei, ele detesta conviver com as pessoas. Mas ele vai ter que conviver com aquele chinês que não fala a língua dele, que tem uma cultura, uma personalidade muito diferente da dele. Mas ele vai ter que ficar com aquele moço. Então aí começa a confusão deste filme, começa as situações deste filme. E as coisas vão se desenrolando ali. E muitas coisas engraçadas acontecem, e muitas coisas assim dramáticas acontecem. É um filme que tem uma mistura de emoções e é muito bonito. E no final a gente vai entender a cena lá do começo, a gente vai entender a ligação dela. Lá no final, o que tem a ver toda essa situação. Tem uma mensagem lindíssima esse filme, por isso que eu indico que você assista. É um filme gostoso de assistir, é um filme divertido, dá para assistir com a família inteira. E é um filme que tem uma lição muito boa. E qual é a lição que este filme nos passa, então? Bem, a palavra de Deus, lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25 e 26, vou ler para vocês. Fala assim: porque o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, só inquietação. Aqui, esse trecho está falando sobre a vida de Jó, que sofreu uma tragédia na vida dele, com várias perdas familiares, bens, enfim, ficou doente. E Jó está fazendo um lamento. Aquilo que eu temia aconteceu comigo. Agora eu não tenho paz, só tenho inquietação, só tenho problemas. E quando eu assistindo esse filme, vendo a vida do Roberto, esse argentino rabugento, eu lembrei desse texto. Porque o que o Roberto temia aconteceu com ele. E o Roberto, então, perdeu a paz, a tranquilidade, só tinha inquietação quando aquele chinês apareceu na vida dele. E o Roberto fica: o que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver essa situação? Eu não entendo a língua desse cara, ele não me entende. Como que eu vou resolver? Parece que a paz do Roberto sumiu. Parece que a vida dele virou uma bagunça. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes nós estamos ali naquele comodismo, naquela zona de conforto, naquela vidinha, e de repente, do nada, cai na nossa cabeça um problema. E aquele problema a gente fala: por que está acontecendo isso comigo? O que está acontecendo? Por que isso veio sobre mim? Eu tento fazer as coisas certas, tento ficar em paz na minha, tento viver a minha vida do meu jeito, tranquilo, e agora aconteceu essa coisa na minha vida, essa situação que eu não queria que acontecesse. E muitas vezes isso vai acontecer. E a gente vai pensar: meu Deus, o que é isso? Que desgraça é essa? Que problema é esse? Mas isso que está acontecendo, muitas vezes, Deus está permitindo na sua vida. Na minha vida Ele permite. Sabe por quê? Porque Ele quer nos tirar do comodismo, da zona de conforto, da vida medíocre e nos colocar em lugares, em patamares, numa vida muito melhor. Muitas vezes, para sermos felizes, é preciso sair da zona de conforto. O Roberto aprendeu essa lição. O Roberto entendeu isso. A duras penas. Obviamente que não foi agradável, mas ele aprendeu. E muitas vezes nós precisamos aprender essa lição. Às vezes a gente não quer que uma coisa aconteça com a gente e acontece. Cai de paraquedas na nossa vida. Você fala: por que está acontecendo? Porque Deus quer te tirar dessa situação muito acomodada que nós estamos, para nos colocar numa vida melhor, numa vida mais feliz, numa vida muito mais útil, numa vida muito mais produtiva, em coisas que a gente nem esperava que ia acontecer, que ia ter, que a gente nem sonhava. E muitas vezes Deus permite situações para nos levar em coisas que a gente até sonhava, mas não esperava que fosse acontecer. Deus tem as suas maneiras de agir na nossa vida. E muitas vezes o problema que você está enfrentando hoje, você acha que isso aí é para acabar com você? Não, isso aí é para te fazer crescer, para te fazer feliz verdadeiramente, para acrescentar coisas boas e novas na sua vida que você nem espera. A Bíblia fala isso,
Deus falando, eu sei os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bem, de paz, para dar o final que você deseja. Muitas vezes essas situações ruins vão acontecer na nossa vida, para nos levar em situações que nós desejamos, mas que a gente está tão acomodado que a gente não consegue se mexer para fazer acontecer as coisas na nossa vida. Então Deus faz, coloca situações inusitadas, situações complicadas, para nos levar em lugares que nós tanto almejamos, para realmente nos fazer felizes. Porque às vezes a gente acha que na vidinha que a gente está, no comodismo que nós estamos, na zona de conforto, tá tudo bem, eu sou feliz. Mas aí você vai ver que você e eu estávamos só vivendo por viver uma vida medíocre, uma vida, na verdade, infeliz. E Deus permite situações e vai falar, vai chegar aonde você quer, na felicidade que você almeja. E você vai ver o quanto você poderia, o quanto você poderia crescer, o quanto você tem para oferecer. E você estava ali, acomodado, sem saber disso. O chinês do filme tem uma frase que ele fala assim para o Roberto: eu vejo sentido em tudo, apesar de todos os problemas que eu já vivi. Porque o Roberto fala para ele: eu não vejo sentido em nada nessa vida. Aí o chinês fala: eu vejo sentido em tudo. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um sentido. Então, que talvez a situação ruim que você está vivendo hoje possa ter um sentido que você ainda não percebeu. Mas Deus vai te mostrar. Porque Deus te ama. E Ele sempre vai fazer o melhor para mim e para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a lição deste filme, então. Um conto chinês. Assista e aprenda muito mais lições com este filme. Porque tem muitas coisas ainda que você pode aprender. É um filme muito bom. Essa é a indicação que eu deixo nesse vídeo para você. Também deixo na descrição deste vídeo outras indicações de outros filmes bons também. Então, eu conto com você. Assista esse vídeo, curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário. E deixe também no seu comentário sugestões de filmes que você assistiu, que você fala, puxa, eu aprendi uma lição. Fala desse filme, Denise. E eu vou ter muito prazer em trazer um vídeo aqui falando do filme que você sugerir. Um abraço. Deus te abençoe poderosamente, a você e a sua família. Deus te abençoe. Beijão no seu coração. Fica com Deus.